Olá amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre Evangelho no Lar e como fazê-lo. E a passagem evangélica associada a essa nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18 e no versículo 20, onde o Cristo então nos afirma: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nesta passagem, Jesus estava orientando os seus discípulos a respeito da necessidade de perdoar as faltas e os pecados de um irmão. De uma forma geral, falava sobre a necessidade que temos de perdoar as faltas cometidas pelos que convivem junto conosco, que são os nossos próximos mais próximos. Com base nesta passagem, nesta orientação que o Cristo estava dando aos seus discípulos, nós podemos falar sobre o amor e sobre o ódio. O amor e o ódio são duas forças poderosas de ligação e também de atração. Os que se amam conseguem ligar-se pela força do amor, unindo-se, gerando e proporcionando a felicidade, a alegria, a paz e a harmonia. Mas os que se odeiam conseguem, da mesma forma, ligarem-se pela força do ódio e do rancor, gerando e proporcionando o sofrimento, a dor e o ranger de dentes. Daí a necessidade do Cristo Jesus de que deveríamos amar uns aos outros e perdoar os pecados do nosso próximo e principalmente perdoar os nossos inimigos, para que esta ligação entre um e outro seja pelo amor, proporcionando, como já disse, a alegria, a felicidade e a paz. E Jesus afirma isso nos versículos que vão de 18 a 20 deste mesmo capítulo 18, dizendo o seguinte: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Ainda vos digo mais, que se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Percebam, queridos, que Jesus afirma que a união pelo amor é poderosa. Ela tem poder de trazer a felicidade, a alegria e a paz. Ele não disse provavelmente, ele nem disse talvez. E que qualquer coisa que pedirmos acerca daquilo que concordarmos e pedimos ao Pai, ele disse que seria atendido por Deus. Ele não disse talvez, ele não disse que poderia ser, ele afirmou categoricamente. É por isso também que Jesus nos recomenda, em uma passagem muito importante também do seu Evangelho, que também foi trazida por Mateus, onde ele dizia o seguinte: reconciliai-vos com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, para que tenhamos então a oportunidade de nos ligarmos pelo amor e não nos ligarmos pelo ódio, nos desvencilharmos dessa ligação pelo ódio e que viéssemos então a nos ligarmos pelo amor. E é dentro dos nossos lares, queridos, que existem as maiores oportunidades então dessa tentativa de nos ligarmos pelo amor, fortalecendo a nossa união, trazendo alegria, trazendo a paz, trazendo equilíbrio e harmonia dentro dos nossos lares. E é através dessa união familiar, Jesus afirma a sua presença quando estivermos unidos pelo amor. Daí também a necessidade que temos de cultivar o Evangelho no lar, dentro dos nossos lares, para que essa união seja fraterna, para que essa união seja poderosa e forte, como já falamos aqui, consolidando também dessa forma a segurança dos nossos lares. Eu estive conversando essa semana com um amigo meu chamado Olavo, e nós conversamos um pouco sobre o Evangelho no lar. E ele me contou um caso bastante interessante que foi contado a ele pelo seu pai. Essa história diz mais ou menos o seguinte: existia uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade bem simples, e havia uma estradinha de terra, e na beira dessa estrada havia uma casinha bem pobrezinha. E nesta casa morava um casal de lavradores e sua filhinha, de aproximadamente 10 anos. O pai estava a casa era bonita, era simples, mas era muito agitada e muito bonita, muito bonitinha por dentro, né? E o pai estava desempregado já fazia algum tempo, e ele saía muito cedo de casa para poder procurar emprego pelas fazendas da região.
E a mãe da menininha estava adoentada, e estava muito doente, e a filha também o ajudava todas as vezes nas tarefas de casa, quando retornava da escola e fazia os seus afazeres da casa, né? Os seus afazeres da escola. Certa vez o seu pai saiu muito cedo para poder procurar emprego. E a sua mãe naquele dia teve uma piora muito grande e veio a ficar acamada, não conseguindo levantar da cama, porque ela precisava de remédios, esses remédios eram muito caros e a família não tinha condições de comprar. Essa família sempre fazia o Evangelho no Lar todas as semanas, em um determinado dia da semana, em um horário. E justamente nesse dia era o dia do Evangelho no Lar. Então, já se aproximando, já à noitinha, já em torno de 6 horas da tarde, a menina estava muito preocupada, porque o pai ainda não tinha chegado, e a mãe estava na cama, deitada, ainda doente, com bastante febril, e ela então tomou a decisão de fazer, sozinha, o seu Evangelho no Lar. Pegou os livros, colocou em cima da mesa, colocou uma jarra d'água, um copo, e começou o seu Evangelho no Lar. E logo em seguida estava passando pela região, pela estrada, um rico fazendeiro. E esse fazendeiro então percebeu, já assim pela janela entreaberta, percebeu que havia uma luz acesa. E resolveu parar para poder pedir ajuda, porque ele precisava dar água para o cavalo e também matar a sua sede. Ele então foi se chegando, e quando ele chegou na janela que ia bater, ele viu então naquele momento que tinha uma menininha sentada na mesa, com um copo d'água, uns livros, e ela numa posição de prece, com os olhinhos fechados, e o fazendeiro percebeu que uma lágrima estava correndo dos olhos dela. Mesmo assim ele bateu, a menina levantou, foi atender, e ele perguntou para ela o que ela estava fazendo. E ela disse naquele momento: "Ah, senhor, eu estou fazendo o meu Evangelho no Lar. E meu pai não está em casa, meu pai está desempregado, ele saiu de mãe muito cedo e não voltou até agora. E minha mãe está acamada, está na cama, está muito doente. Então eu estou fazendo o meu Evangelho no Lar sozinho. E eu estou pedindo nesse momento que Jesus mande para mim um anjo para nos ajudar." Naquele momento o fazendeiro ficou muito emocionado com aquilo que ele estava vendo. Ele deu água aos cavalos, matou a sua sede também, e no momento de ir embora, muito ainda tocado por aquela cena que ele viu, ele disse para a menina o seguinte: "Meu anjo, olha, está aqui, né? Peça ao seu pai, esse aqui é o meu endereço, peça ao seu pai que vá amanhã cedo na minha fazenda, porque eu acho que eu tenho um trabalho para ele. E fale também e tome aqui também algum dinheiro", pegou um dinheiro do bolso e deu para a menina, e fala: "Avisa o seu pai para que compre então alguns remédios para sua mãe." E ele pegou, girando, indo embora, ainda assim um pouco emocionado, mas até um pouco meio sarcástico, disse para a menina, né: "Olha, não adianta chorar, não adianta fazer suas preces e orações, porque anjos não existem, eles não vão descer do céu para poder te ajudar." E foi embora. E quando ele foi embora, ele percebeu assim: "Poxa, eu não perguntei nem o nome da menininha." E ele voltou para poder perguntar o nome da menina. E ao chegar novamente na janela, ele percebeu novamente que ela estava com os olhos fechados, em posição de oração, mas dessa vez um pouco de sorriso no rosto. E ele bateu e perguntou o nome dela, ela disse, e ele disse para ela: "Minha filha, eu já não te falei que não adianta ficar rezando e nem orando? Anjos não existem, eles não vão descer do céu para poder te ajudar." Ao que a menina, então, sorrindo, disse o seguinte: "Não, dessa vez eu não estou rezando para pedir. Dessa vez eu estou rezando para poder agradecer a Jesus pelo anjo que ele me mandou." Queridos, essa história é uma historinha muito bonita e muito emocionante também. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei realmente muito emocionado. E assim como também na nossa história, Deus e os bons espíritos sempre nos ajudam quando nós estamos ligados pelo amor. Essa força poderosa que tem esse poder de nos unir e de nos equilibrar, de nos fortalecer. Deus sempre ajuda. Lembra-se do que falamos agora há pouco? O amor entre as pessoas, né? Quando se ligam pelo amor, eles têm um poder fantástico. E nós podemos pedir o que quisermos, que Deus com certeza nos dará. E principalmente em um lar, onde existe então o culto, que se cultua o Evangelho no lar, onde regularmente se faz o Evangelho no lar.
Daí a necessidade, então, e a importância do Evangelho no lar, todas as semanas em nossa. A oração e a prece são canais divinos que favorecem a assimilação das bênçãos que são sempre dadas para todos nós pelos bons espíritos. Esses que nos ajudam, esses que nos inspiram, esses que nos protegem, vindo diretamente de Jesus, de Deus, de toda a espiritualidade que nos envolve. E da mesma forma que é importante para todos nós ter um roteiro específico de como que nós devemos tratar as nossas coisas materiais, é muito importante também manter contato com as esferas superiores, com o plano espiritual, com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores e nossos espíritos protetores. E é justamente através do Evangelho no Lar que nós sempre recebemos também essa ajuda, essa proteção e essas bênçãos. E essa proteção ela poderá sempre vir de duas formas. De uma forma objetiva, como nós vimos na nossa historinha, agora contada por esse meu amigo Olavo, ou então de uma forma subjetiva, que é quando então somos amorosamente inspirados, somos amorosamente intuídos por esses anjos amigos na solução dos nossos problemas. Muitas vezes, nos colocando em oração, somos inspirados em como muitas vezes solucionar problemas que até aquele momento não tínhamos essa condição de pensar, essa condição de raciocinar, para que a gente pudesse, então, resolver esses problemas. E agora, queridos, nós temos, então, condições de ver como que nós podemos fazer o nosso Evangelho no Lar. Mas, antes de nós efetivamente começarmos a explicar como fazer o Evangelho no Lar, existem duas perguntas que são fundamentais para que a gente possa responder antes de iniciar. E eu peguei essas respostas dentro de um livro chamado Evangelho no Lar. A primeira grande questão que nós podemos fazer é a seguinte: o que é Evangelho no Lar? E a resposta dada nesse livro nos diz o seguinte: é uma reunião fraterna dos componentes do lar sobre o amparo de Jesus. A segunda grande questão é: por que fazer o Evangelho no Lar? E a resposta é dada da seguinte forma: primeiro, para bem compreender e sentir o Evangelho, a fim de melhor praticá-lo. Para melhor proteção do nosso lar, através dos bons pensamentos, atraindo pensamentos bons, atraindo os bons espíritos para a nossa convivência e para a nossa companhia, nos protegendo também cada vez mais. Para a obtenção do amparo necessário que possibilite a superação das dificuldades, dos problemas da família e dos familiares, né? No nosso caso da nossa historinha. E para unir sempre os componentes, os integrantes do nosso lar, para que possamos então nos unir por essa força poderosa do amor. Sendo assim, então, vamos em frente, vamos aprender como fazer o Evangelho no Lar em apenas 6 lições. Lição número 1. Nós precisamos ter um dia e horário para que a gente possa fazer o nosso Evangelho no Lar. Afinal de contas, o plano espiritual também é bastante ativo e é bastante disciplinado. E eles sempre vão mandar naquele dia e naquele horário os seus mensageiros para que possam nos ajudar durante o nosso Evangelho no Lar. Então é importante também que nós façamos isso num determinado horário, o dia da semana, onde todos os integrantes da família possam estar juntos. É muito importante. E se tivermos criança, então, vamos fazer num determinado horário, onde não fique muito tarde para essas crianças, ou não fique muito cedo para essas crianças, para que eles possam participar junto com a gente. Ok? Lição número 2. Nós vamos colocar, então, uma garrafa d'água, os copos, uma garrafa de água cheia, alguns copos sobre a mesa, dependendo da quantidade de pessoas participando do nosso Evangelho. E para aquelas famílias onde tem crianças pequenas, seria muito legal também colocar uma garrafinha d'água, talvez de cores diferentes, ou até mesmo de time de futebol, se eles gostarem, uma garrafinha específica para cada um deles. E orientar depois também para que todos eles possam depois colocar, terminado o Evangelho, essas garrafinhas podem ser colocadas na geladeira e todos os dias ele tomando um pouquinho, sabe, preenchendo quando vai encher, conforme vai esvaziando, enfim. É uma proteção também para a nossa família durante toda a semana. Lição número 3. Prece inicial. Nós precisamos abrir o nosso Evangelho no Lar. Então é importante que nós façamos uma prece bem simples, bem curta, sem muitos rodeios, né? Vamos primeiro da seguinte forma: vamos agradecer, estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus,
pedimos aos nossos mentores amigos que nos ajudem na condução do nosso Evangelho, para que possamos ter momentos de bastante entendimento e que possamos executar o nosso Evangelho no lar com bastante equilíbrio e com bastante paz. E vamos encerrar com o Pai Nosso. Esse rodízio, esse Pai Nosso, ou essa abertura pode também ser feito como rodízio entre as pessoas, entre os componentes do lar. E na hora de fazer o Pai Nosso, nós podemos convidar as crianças também para que possam fazer também o Pai Nosso. A participação deles é muito importante. Lição número 4. Leitura do Evangelho ou livros da doutrina dos Espíritos. Podemos fazer a leitura do Evangelho, o recomendado é fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem alguns trechos, passagens do Cristo e com explicações. Nós podemos fazer ele na sequência, cada dia uma página, cada dia um trecho do Evangelho, ou podemos fazer aleatoriamente. Não existe uma regra de como fazer. E é importante também que a gente tenha também algum outro livro de apoio, por exemplo, como o Nosso Lar, Fonte Viva, Pão Nosso, alguns livros desses assim que tragam também alguns ensinamentos. E aquelas famílias que têm crianças também existem nas livrarias espíritas. Existem muitas historinhas, livros espíritas para crianças, com historinhas bastante interessantes. Então isso é bem interessante. E a passagem deve ser uma passagem curta, um trecho curto, e depois uma explicação que é feita pelos componentes do lar. Então, leia-se um trecho e depois faz uma pequena explicação daquilo que entenderam. É importante porque muitas vezes somos inspirados durante esse momento para que todos possam ter a mesma compreensão daquilo que foi lido durante a leitura. Lição número 5, nós vamos fazer as nossas vibrações. Afinal de contas, também, todo aquele plano espiritual que está junto conosco, participando ativamente também junto conosco, eles estão ali também com o objetivo, além de trazer as suas bênçãos para nós, eles estão ali também com o objetivo de levar as nossas vibrações, que são nossas emanações, muitas vezes materiais, que nós doamos em forma de vibração. Então nós podemos começar as nossas vibrações pedindo que todos os componentes do nosso lar vibrem amorosamente por todo o nosso planeta, por todos aqueles locais onde ainda existem guerras, onde existem mortes violentas, pedindo para que todo o planeta, neste momento, seja envolvido por muitas vibrações. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, que também passa por grandes tormentas, por grandes dificuldades. Vamos vibrando também dessa mesma forma, nesse exercício contínuo das vibrações. Vamos vibrando também pelos hospitais, pelas casas de saúde, pelas creches, pelos orfanatos, pelos presídios, enfim, onde houver um leito de dor, pedindo que essas vibrações possam chegar e alcançar todas essas criaturas. Está feita a nossa vibração. E não vamos esquecer de vibrar também pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e por todos aqueles que passam muitas vezes por dificuldades. Ok? Lição número 6. Nós precisamos encerrar o nosso evangelho no lar, não é verdade? Então o encerramento também é feito, agradecendo também a Deus, a Jesus, esses espíritos amigos que estiveram junto conosco durante todo o nosso evangelho no lar, nos protegendo, nos amparando. E também vamos encerrar da mesma forma com o Pai Nosso, também fazendo um revezamento entre todos. Então, queridos, essas são as 6 lições que nós temos para poder fazer o evangelho no lar. Agora, cabe aqui algumas observações bastante importantes, para que a gente possa fazer sempre o nosso evangelho no lar. Caso em nossa família tenha algum componente da nossa família que não gosta de fazer o evangelho no lar, ou que não queira fazer o evangelho no lar, nada deve ser forçado. E se estivermos só o marido e a mulher, ou o esposo e a esposa, e um deles não gostar, sem problema nenhum. O importante é que nós façamos as energias, as vibrações, a proteção virá do mesmo jeito. Então nós nunca estamos sozinhos. Lembrem-se disso. Um caso interessante, por exemplo, se nós formos fazer o nosso evangelho lá sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos com o nosso anjo de guarda. Afinal de contas, então, já somos em 2. Lembra da mensagem do Cristo? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha, já somos em 3. E lembra a afirmação do Cristo que disse, eu nunca estou sozinho, porque o Pai está sempre comigo. Nós já estamos em 4. E que companhia, não é verdade? Uma dica também para quem tem criança pequena também em casa.
também é muito importante que não forcemos as crianças a ficarem, porque muitas vezes são agitados, são crianças pequenas, têm uma agitação também muito grande, eles têm energia muito grande. Então eu recomendo, porque eu também já fiz isso quando meus filhos eram pequenos, pegue papel e lápis de cor e coloca na mesa e peça para que eles fiquem desenhando algumas coisas, enquanto estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar. E no final, perguntem aos seus filhos o que eles desenharam. Eu tenho certeza que os senhores vão se surpreender com aquilo que eles vão dizer que estavam falando. Porque com certeza alguma coisa tem a ver com tudo aquilo que falamos naquele dia sobre o Evangelho no Lar. Sobre aquilo que foi dito naquele dia no Evangelho no Lar. E depois guardem essas folhas. Façam um arquivo, guardem essas folhas com muito carinho. O importante, querida, é que façamos o nosso Evangelho no Lar durante todas as semanas, para que essa proteção possa ser efetivamente dada a todos nós, a todos os componentes do nosso lar. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.